E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei à direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrara em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós declaramos a adoração, o louvor, a honra, a glória, a autoridade, o poder, que nesta noite o Teu Espírito me tome, ó Pai, uma palavra poderosa. Toma-me um espírito de revelação esta noite, debaixo da autoridade do fogo do avivamento, do fogo de restauração, ó Pai, e ministre a Tua palavra ao coração da Tua igreja, ministre a Tua palavra ao coração do Teu povo, que esta noite, ó Pai, o fogo consumidor da Tua palavra possa penetrar em cada coração, que cada vida seja sacudida pela unção e pelo toque da glória do Teu Espírito. Deus Santo e glorioso, prostre-me e adora o Senhor e declara a honra, o louvor e a adoração àquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus Cristo, o Nazareno, agora e para sempre. Amém. Eu quero falar aqui a respeito do tema separação. A dor da separação. E como base nós vamos tirar o texto de Gênesis capítulo 13, versículo 7 em diante, que fala da separação entre Ló e Abraão. Homens que eram da mesma parentela, homens que conheciam-se um ao outro, que andavam juntos, mas que um dia separaram-se. E nós vamos falar de separação para a tua vida. E você vai estar aprendendo com o Espírito Santo nesta noite. Ele vai estar ensinando você. Ele colocar esta palavra no meu coração para ministrar o povo de Deus, para ministrar a igreja, a noiva, a amada, a querida, a remida, aquela que Ele contempla, que Ele olha, que Ele sonda, que Ele conhece no mais íntimo, no mais profundo. Ele sonda você no teu deitar, no teu levantar, no teu caminhar. A cada dia Ele sonda e conhece o teu coração. Por isso eu quero dizer para você que nesta noite o Espírito Santo tem uma palavra poderosa para falar o teu coração, para encher o teu coração de alegria e de gozo e da paz do Espírito Santo de Deus. Abraão foi um homem que recebeu as promessas de Deus. E nós sabemos quando Abraão saiu da tua parentela, Ló saiu com ele, o acompanhando. E como nós vamos falar de separação, nós vamos entrar nesse texto. Então separação, amados, é uma coisa árdua, que no tema mais profundo, nós não vamos explicar muito profundo aqui o tema, nós vamos falar aqui um tanto superficial devido ao tempo, mas Deus já está ministrando ao teu coração, porque nós vivemos em um contexto onde a separação, onde a divisão em vários aspectos da vida das pessoas, em família, em todas as áreas das nossas vidas, amizades, companheiros, colegas de emprego, em todas as áreas, as pessoas convivem com esta palavrinha, mas não analisam a fundo o que causa, o que traz, o que pode trazer uma separação às nossas vidas. Separação, nós vamos correr por alguns exemplos bíblicos, para melhor a palavra ser conceituada à tua vida, ao teu coração, para ser impregnada ao teu coração, para que você venha receber do Espírito Santo e crescer na presença de Deus.
E nós vamos analisar alguns pontos e conceitos dentro da Bíblia, bíblicos para a tua vida. A Bíblia fala de vários tipos de separação, que nós vamos estar falando aqui. O primeiro ponto que nós vamos analisar: separação com a ação do próprio Deus, para o bem do homem. Nós podemos encontrar esse tipo de separação para o bem do homem em Gênesis capítulo 12. Quando Deus tira Abraão da tua parentela, separa Abraão dos seus familiares, e lhe faz promessas. Faz a ele promessa de dar a ele uma terra de Canaã, uma terra abençoada, onde mana leite e mel, onde nós vimos se cumpriu lá na vida de Josué, que possuiu a terra, quando Deus o levantara para colocar o povo de Israel ali dentro, e multiplicar a tua descendência, que se cumpriu também, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Então essa foi uma separação, através das mãos de Deus. Foi o próprio Deus que separara, o chamara para ser abençoado. E por que eu quero dizer isso? Que nós temos que entender os tipos de separação na Bíblia, e muitas das vezes temos que aceitá-los. Deus pediu a Abraão para ser a pessoa que iria multiplicar a descendência e viria a ser o pai das promessas de Deus. Primeiro que você precisa entender, você que está me escutando, o Espírito Santo está falando no teu coração. Há momentos na vida do ser humano, da família, que Deus pega filhos, pega filhas e separa para o bem desta pessoa. Deus pega e faz promessas. Deus chama com um chamado de missionário, com um chamado de pastor, com um chamado de evangelista, de presbítero, de diácono da casa de Deus, para levar a palavra da salvação, para levar a palavra aos perdidos em várias partes do mundo. E nós temos que aceitar essa separação com a ação do próprio Deus, porque é a vontade de Deus. Só que muitas das vezes nós temos visto hoje dentro da igreja, dentro das famílias de igreja, que Deus tem chamado filhos e filhas, e muitas mães não têm aceitado em seus corações o chamado de Deus para a vida de muitas pessoas, para ir levar a palavra de Deus ao campo lá fora, ao campo missionário. Ah, meu filho, não vai ser pastor, não aceito meu filho ser pastor. Pastor sofre muito, pastor passa por tribulação, as pessoas se levantam contra o pastor não enriquece, pastor sempre fica pobre, pastor não pode andar num carro novo. Muitas pessoas se levantam em tal situação. Eu quero que meu filho seja um doutor, eu quero que meu filho seja um professor, eu quero que meu filho seja um jogador de futebol, e muitas das vezes é Deus que está chamando e você está indo contra a própria vontade de Deus. E Deus vai trabalhar no teu coração e vai mostrar para ele. Quando ele chama, ele faz. Quando ele escolhe, ele tira e ele faz a obra, e ele passa por cima de você, porque o homem é criatura de Deus, e quando Deus chama um homem, salva o homem, ele faz a obra. E não adianta o homem tentar passar na frente de Deus. Ainda bem que a família de Abraão não tentou passar na frente do chamado de Deus na vida de Abraão, porque Deus passaria por cima. E se Deus tem chamado o teu filho, a tua filha, ele sente no coração, ela sente no coração, você não pode ficar impedindo, você não pode ficar olhando com circunstâncias naturais o que vai acontecer na frente. Se ele vai morrer na Índia porque está em guerra, se ele vai passar por provações na África, porque a África é um país pobre, não, deixe Deus fazer a obra, saia da frente do Criador dos céus e da terra. Deus chamou e Ele próprio agiu, e não adianta você resistir ao chamado de Deus, tentar resistir ao chamado de Deus na vida do teu filho e da tua filha. Então Deus chamou Abraão e ele saiu da sua parentela. Então nós vemos separações com a ação do próprio Deus. Nós vemos a separação também de Deus com sua ação em Gênesis capítulo 11, onde Deus separa os homens lá na Torre de Babel, onde eles queriam construir uma cidade, uma torre, para celebrar o nome deles. E era uma língua só a terra. Então foi Deus que desceu ali, confundiu as línguas e separou aqueles homens para o bem deles. Porque nós entendemos, quando as pessoas se reúnem, se unem, se ajuntam, só sai podreira, só sai coisa que não presta, só sai coisa ruim. Quando a pessoa não teme a Deus, a sociedade que não teme a Deus, é os exemplos que nós vemos nas grandes metrópoles e capitais. É morte, é suicídio, é desgraça, é sofrimento, é angústia, é depressão, é opressão, é blasfêmia.
mentira contra Deus, é pecado contra Deus, é estupro, licenciosidade, devassidão, todo tipo de pecado quando o ser humano se une e não se une em nome de Deus, não se une no nome de Jesus, não sai nada que presta. E Deus estava preocupado com o povo daquela época, eles já estavam agindo soberbamente. Já pensou, querido ouvinte, se Deus deixasse aquele povo unir? Já estava com o pecado do orgulho e da soberba no coração. Então Deus desceu e separou aquele homem para o próprio bem, separou aquela geração daquela época da Torre de Babel. Separação pela ação de Deus. Deus desceu, agiu e separou, para que o homem talvez não viesse perecer tão rápido no pecado e na iniquidade. Então Deus colocou as mãos e os separou. Outra separação, que a Bíblia fala, separação por contenda. Coisa muito triste, coisa muito angustiante, mas nós temos exemplos de grandes homens de Deus, exemplos de fé, que você elogia pregador, que você elogia pastor, que você fala, você prega missionário, mas nós podemos ver que haviam falhas na vida desses homens, que eles também eram falhos, que eles erravam, muitas das vezes também eles erravam, contendiam-se e pecavam diante de Deus. Primeiro, exemplo de separação por contenda. Atos capítulo 15, versículo 36, Paulo e Barnabé. Gênesis capítulo 13 também, fala de Ló e Abraão. Houve contenda entre os pastores de Gade, de Abraão e de Ló, por isso eles se separaram, contenda ali, e houve uma separação. E a Bíblia diz também, em Atos 15, 36, que houve contenda entre dois homens de Deus. Ah, é Paulo mesmo que eu estou falando. Foi o homem que mais escreveu cartas. Foi o homem dotado de conhecimento, que estudou os pés de Gamaliel, que chegou a repreender até Pedro certa vez, face a face, quando ele não estava vivendo em conformidade com o Evangelho. Foi ele mesmo que contendeu-se com Bernabé, o teu companheiro de trabalho. E para surpresa sua, eu quero dizer uma coisa profunda na Bíblia aqui. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo levantou Bernabé e a Paulo para a obra que o Espírito Santo tinha na vida dele. E houve aquela contenda toda aí que você pode acompanhar em Atos capítulo 15, onde fala de Marcos, João, que Paulo não queria levar porque abandonou ele antes, Bernabé queria levar, aí houve grande contenda entre eles e eles separaram-se. Agora eu vou entrar em questão teológica aqui, se era vontade de Deus ou não era. Eu creio de mim que não era vontade, porque não é propósito de Deus em separação. O Espírito Santo tinha uma obra poderosa na vida daqueles homens, sabemos lá qual obra era, talvez eles iriam fazer mais, no poder e na unção do Espírito Santo juntos, mas houve uma separação através de uma contenda, e se houve uma contenda já significa que não tinha nada de bom aí. O que dá a nos entender que provavelmente não estava no propósito de Deus. Mas acontece que Deus é perfeito, é soberano, é Senhor. Aconteceu dentro da vontade permissiva dele. Você que estudou teologia, você sabe disso, que a vontade perfeita é a vontade permissiva. E mesmo assim, sendo Deus soberano, Deus usou Paulo, Deus usou Bernabé, Deus usou Marcos para a glória, o louvor e a adoração dele. Separação entre Ló e Abraão. E o que nós vemos diante dessa situação desse texto, que houve um problema muito sério na frente. Porque Ló foi habitar nas campinas, porque ele contemplou a beleza, um lugar muito lindo, parecia o jardim do Éden, ele foi habitar ali, só que depois Deus resolveu destruir aquela cidade por causa do pecado e da iniquidade. Então Deus destruiu aquelas cidades e Ló teve que sair correndo às pressas. Abraão teve que interceder diante de Deus, pedir misericórdia. Separação tem consequência. E nós vamos falar aqui. Nós vamos falar. Outra separação também. Gênesis 21, 12. Deus permite a separação para abençoar ambas as partes. Você que leu, você sabe a história de Agar, da escrava. Você sabe a história que Abraão coabitou com ela e teve um filho chamado Ismael, que não seria o filho da promessa de Deus, mas antes Isaac, que nasceria de Sara. E aquele menino começou a zombar do filho de Abraão, que Abraão tivera com Sara. E Sara, não gostando disso, resolveu despedir e mandá-la embora. Mandou ela para o deserto, ela foi embora. Abraão encheu ali de ouro, de água, comida e mandou ela. E ela se separou e foi. Deus permitiu, porque a palavra de Deus diz em Gênesis 21, 12 o seguinte,
que Deus falou assim para Abraão: olha, escuta tudo que Sara está falando, tudo que ela está te dizendo, porque quem herdará as promessas na verdade é Isaac. Então ela pegou e despediu ali. Ela não gostou daquela atitude, então Deus permitiu aquilo ali. Mas lá na frente nós vemos que Deus abençoou o filho da escrava, fez dele uma grande nação e poderosa. Uma separação por permissão de Deus. Às vezes Deus permite isso para livrar as pessoas, para abençoar as pessoas, para que as pessoas progridam, cresçam espiritualmente. Só que muitas das vezes acontece isso na tua vida e você não aceita. Você que namorava com aquele rapaz, estava levando você para o pecado, estava quase derrubando você, tirando você da presença de Deus, embora fosse ele um crente. Deus agiu e houve uma separação entre vocês, e você fica lamentando no coração às vezes, amargurando aquilo ali, remoendo aquilo dentro do teu coração. Deus talvez separou para que você não viesse pecar, para que você não viesse errar diante de Deus. Deus permitiu. Ô pastor querido, talvez Deus permitiu aquele obreiro sair, porque ia dar trabalho para você na frente, ia dar muito trabalho, então Deus permitiu para abençoá-lo, o mandou para outra congregação, para outra igreja, e você vive se arrependendo e queixando-se diante disso. E nós temos que analisar as coisas pela Bíblia, as separações que Deus permite para que não venha trazer prejuízo para as nossas vidas. E muitas das vezes nós não queremos perder as pessoas. Não aceitamos perder as pessoas. E isso Deus às vezes permite para conservar as vidas abençoadas. Talvez se você estivesse convivendo com aquela pessoa que você andava, aquele missionário, estava em contendas e briga, amargurado um com o outro. Então Deus permitiu um fato que acontecesse para que ele se separasse de você, não com amargura, te perdoou e ficar de um lado e você de outro. Para a glória dele, para o louvor dele, para que depois vocês não viessem envergonhar o evangelho, para que você com o teu namorado não viesse envergonhar o evangelho. Então ele permitiu ele largar você, ele deixar você. Na verdade você chorou, sofreu mesmo, mas é para a glória de Deus. Deus tem algo melhor para você na frente. Ele quer abençoar você de maneira mais poderosa na frente, como foi com Ismael, como foi com Isaac. E nós precisamos entender essas coisas, analisarmos a Bíblia. O grande problema das pessoas hoje é que as pessoas não estudam Bíblia, não conhecem Bíblia, conhecem mais novela que Bíblia, conhecem mais Titanic que Bíblia, conhecem mais músicas mundanas do que Bíblia, não estudam, não deleitam-se em conhecer a Deus, a palavra, não deleitam-se em adorar, em louvar e exaltar a Deus. Conhece mais o mundo que a igreja, tem mais intimidade com pessoas do mundo do pecado que com o povo de Deus e com os irmãos da igreja. Aí querem vidas abençoadas, aí querem crescer, querem prosperar, querem ser gigantes espirituais, mas não, são pessoas que vivem caídas, cabisbaixo, sempre, precisando sempre de uma palavra do pastor, todo domingo, toda semana, todo dia, precisando sempre de uma palavra, porque não tem a palavra no coração. A palavra no nosso coração é que não nos deixa pecar contra Deus. Salmo 119, versículo 11 diz isso: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que você precisa é ter Bíblia na tua vida, é compreender a palavra de Deus. O problema da igreja hoje é que o povo não conhece Bíblia, o povo não come Bíblia, o povo não estuda a Bíblia. Se tem uma programação de festa na igreja, uma festa lá, um festival de cachorro quente, lá está o camarada. Se tem um festival de sorvete, lá está ele. Se tem um show evangélico, lá está ele. Mas se tem uma escola dominical, ele não vai. Ele não se preocupa em aprender, em estudar mais da palavra de Deus, em conhecer mais a Deus. Mas antes ele quer buscar coisas que satisfaçam a tua carne. Há muitas pessoas que deixam um culto para ir numa festa mundana, numa festa pecaminosa diante de Deus. Aí quer ser abençoado, aí acontece as coisas, não sabe o propósito, não sabe o desígnio de Deus e ficam amarguradas contra Deus. É por isso que o povo de Deus tem que examinar a Bíblia. E o povo judeu era um povo que conhecia a Bíblia. Embora não conheceram Jesus pela revelação, mas eles julgaram que Jesus não era o Messias, porque eles não entenderam o propósito e o plano de Deus na vida de Jesus. Nós sabemos toda aquela história, que Jesus nasceu em Belém, foi para o Egito, criou confusão, passou por Nazaré, e eles não entenderam. Mas se eles tivessem descobrido que Jesus nasceu em Belém, nasceu uma manjedoura, aquele povo não teria passado batido não. Eles teriam aceitado o Messias, e seriam uma nação abençoada. Mas o grande problema foi a revelação de Deus, o propósito de Deus na vida de Jesus. Então eles não vieram conhecer Jesus, mas os judeus conheciam Bíblia.
Bíblia, judeus estudam Bíblia, judeus conhecem Bíblia, e nós como igreja, que somos mais que os judeus, temos as promessas do tronco de Abraão, e temos as promessas daquele que subiu aos céus. Nós precisamos estudar mais Bíblia, conhecer mais Bíblia, alimentar-se de Bíblia, saciar-se de Bíblia, para que a igreja seja forte e vencedora. Aí você entenderá muitas coisas que acontecem na tua vida. A Bíblia também fala a respeito de outro tipo de separação. Separação para o conserto com Deus. Esdras capítulo 10. Separação dos judeus das mulheres estrangeiras. Era um casamento em rebelião à palavra de Deus. Porque Deus falou para os judeus que não tomassem das mulheres das outras nações. Então eles vieram e tomaram mulheres das outras nações. Só que Esdras, um homem de Deus levantado por Deus naquela época, abriu a lei e falou que eles tinham que se separar daquelas mulheres. Tinham filhos já tinham crianças, e eles disseram que iria separar. Então houve uma separação lógica ali, entre famílias. Por quê? Para um conserto com Deus, porque tinham quebrado a aliança de Deus, estavam em pecado diante de Deus, e para que houvesse uma restauração, a glória de Deus voltasse, era necessário um conserto diante da presença de Deus. E eu quero falar profundo para você que está me escutando aqui, ó. Tem muito casamento aí, fora da Bíblia, errado diante de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto aqui aprofundado não, mas o teu pastor sabe que esse homem que você vai casar-se não está legitimamente ligado à verdade bíblica, aprovado por Deus, e você vai casar-se. Preste atenção. E tem muito casamento ilegal diante de Deus aí. Muito casamento errado. E todo pastor sabe disso. Você que talvez está namorando com uma pessoa, o pastor já te exortou que não aprova, está errado. Você que está namorando com uma pessoa do mundo, você já sabe que o pastor falou que não há comunhão entre a luz e as trevas, que não há união entre o crente e o descrente, que não andarão dois se não tiver de comum acordo, e você está indo. Depois vai fazer uma aliança errônea diante de Deus, uma situação ilegal que não pode, e depois a palavra de Deus não é brincadeira não, querido. Bíblia, ninguém brinca com Bíblia não. Está escrito, pronto, acabou. Jeová escreveu e selou. Não adianta o homem passar um pincelzinho, tentar mudar do jeito dele, caçar um jeitinho dele ali. As coisas mais velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essas coisas, e vir dar um jeitinho na Bíblia para arrumar uma situação legal. Bíblia não tem jeito. Está escrito, está escrito. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ai daquele que aumentar ou tirar um tio da minha palavra, diz a Escritura Sagrada. Mas nós vemos muitas pessoas ilegais aí, dentro da igreja. E precisa muitas das vezes haver um conserto para receber o perdão. E muitas das vezes tem que haver lágrimas, choro. Você já pensou na situação de Esdras lá? Aqueles homens com mulheres já, com criancinhas, despedindo. O filhinho dizendo, papai, eu vou ficar com saudade do Senhor. A mulher chorando, descendo lágrimas. O filhinho dizendo, papai, eu te amo. Eu não queria te largar não, papai. Eu te amo. A mulher dizendo, eu te amava muito. Eu te amo muito, mas tem que separar. Eu vou ter que te largar, porque a lei do teu Deus diz assim. E eu vou ter que separar-me, porque eu vou ter que te deixar. Chorando, crianças em lágrimas. Mas é a palavra e não tem jeito. O camarada pode ter filho, adulto, barbado já, formado em universidade, pode ter filho já abençoado na igreja, mas se tiver ilegal, tem que separar, ainda que seja com lágrimas. Ah, mas você está pegando muito duro, pregador. Eu não, é a Bíblia que está falando. Eu não tenho nada a ver com o que Deus escreveu. Eu tenho que viver o que está escrito. Porque Deus, irmãos, não leva em conta o nosso sentimentalismo, não. Nós confundimos o nosso sentimentalismo, o meu sentimentalismo, com Deus. Deus age em plena santidade. O que Deus diz, não faça, não faça. É pecado, é pecado.
O que Deus diz fazer, fazer. É santo, é puro, é puro. O que Deus disse não, Ele não volta atrás dizendo sim, porque senão Ele contradizeria a tua palavra, e aí Ele estava negando a tua essência, como um Deus que não volta atrás, que diz em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, como um Deus que tomou a palavra na boca de um profeta Balaão, e disse que não é filho do homem para mentir, nem se arrepender. Então há muitas alianças errôneas aí. Você que está ali com aliança com o namorado do mundo, ou com a namorada do mundo, separe-se diante de Deus. Isso não há aprovação de Deus nenhuma diante disso aí não. Não há aprovação pela Bíblia. Você pode bater o pé no chão, pode sapatear, você pode dizer que eu sou um carrasco, que eu sou duro, que o teu pastor é um carrasco, que é duro, mas o meu Deus não aprova. É a palavra dele que está dizendo. A Bíblia também fala de separação através da morte. Nós sabemos que sempre havia um dizer até que a morte os separe. Casados até que a morte os separe. Não é assim? Aquela união de amor forte no Espírito Santo ali, com a presença e a glória de Deus na igreja, na tua igreja. Então, a separação também, a Bíblia fala através de morte. A morte pode separar pessoas. Uma ficar num lugar paralelo ao céu e a outra aqui. Só que muitas pessoas não entendem isso. Gênesis capítulo 35, 16 diz que Jacó perde Raquel no parto de Benjamim. Aquela mulher que ele trabalhou por ela muito tempo. Deu a tua vida em trabalhos em prol do amor profundo que ele amava. Aquela mulher. Um sentimento muito forte. Embora ele foi enganado do primeiro casamento com a irmã dela, mesmo assim, ainda ele trabalhou mais por amor a Raquel, para entregar o teu coração, a tua vida, por Raquel. E veio um dia que eles se separaram, a morte os separou. E os judeus tinham um sistema, um costume de chorar mesmo, de lastimar em lágrimas. E muitas das vezes hoje, as pessoas dizem que nós evangélicos não choramos, somos durões. Mas a Bíblia não proíbe. Abraão chorava, todos choravam, as pessoas que morriam. E muitas das vezes alguns não choram, não é porque são durões, machões, não. É o Espírito Santo que às vezes não permite. Mas se permitir, com certeza nós vamos cair em lágrimas, em pranto, nos derramar, chorar diante de Deus, porque estamos perdendo uma pessoa que amamos, uma pessoa querida. Isso não é errado chorar, não. A pessoa morreu, não é errado a pessoa chorar. Agora o que não pode é a pessoa ficar a vida inteira chorando. Porque tem pessoas que o marido morre, a mulher fica chorando a vida inteira. O filho morre, a mãe fica chorando a vida inteira. Só pensar nele desce lágrimas. E aí pode haver algum problema errado. E há pessoas que quando a pessoa morre, o marido, a mulher dando a sonhadeira, vem visitar o morto. Quando a Bíblia fala que morto não vem, provavelmente um diabo aí tentando te enganar. Você tem que repreender pelo sangue de Jesus. Filhos que voltam a ter com as mães, que não tem base bíblica também, um demônio agindo ali. Por quê? Pelo estado emocional e psicológico que a pessoa vive, muitas das vezes acontece isso, pode acontecer essas visões, essas coisas. Os psicólogos falam a respeito disso também. A pessoa fica tão impressionada, pensando sempre na pessoa que morreu, houve uma separação natural permitida por Deus, devido ao pecado, só que a pessoa fica com aquilo na vida, pensando, amargurando, chorando. Não pode! Tanto que os judeus haviam um tempo determinado, alguns choravam 40, 21 dias com uma pessoa, e passou, acabou. Raquel era a mulher amada, a mulher do coração de Jacó, a mulher que ele entregou o teu coração, a tua alma para ela, se derreteu nos braços dela. Jacó, o homem de Deus. Então Gênesis capítulo 35, versículo 16, diz que quando ela teve o parto de Benjamim, ela morreu ali em pleno parto. Então veja bem, talvez você que está me ouvindo nesta noite, o teu marido morreu, e você não tem que ficar pensando, amargurado, talvez está viúva, ainda não arrumou outro, fica só pensando, chorando, lembrando daquela vida e falando, foi bom, mas já passou, você tem que marchar para frente. Raquel na verdade morreu, e deixou Jacó na mão, mas na verdade ela deixou algo muito precioso para ele, chamado Benjamim, um filho que ela amava tanto, e quando José esteve no Egito, ele deixou todos irem,
Mas Benjamim, ele tomou em teus braços, esse aqui não vai não, porque eu não quero perdê-lo, como perdi a José, que também era filho dela. Veja bem, talvez o teu marido morreu, mas deixou um tesouro para você, deixou um filho que cuida de você, um filho que te ama, mãe, um filho que faz carinho, que te abraça, que comemora com você dia das mães, dia de aniversário. Então você tem que dar glória a Deus por isso, porque Ele deixou um tesouro em teus braços. Talvez a tua esposa que morreu, homem, deixou também algo precioso para você. Às vezes não só um filho, mas umas memórias boas, uma coisa que você pode recordar e ver que você foi feliz, mas andando para frente, mas não recordando e amargurando-se dentro de si, não. Então veja bem, as pessoas partem, são separadas pela morte, mas Deus deixa bênçãos. Talvez você não tinha entendido isso, por isso estava sofrendo, mas agora o Espírito Santo está falando com você. Dê glória, exalta nesses momentos que você tem que dar glória, aleluia, louvar, sapatear, exaltar a Deus. Oh, teig ouve anda na bosuica, fala masuica na rai. Benjamim, o filho de Raquel, que veio através de uma separação. A separação também, amados, por busca de recursos para a vida, crises econômicas. Em Gênesis 42, diz que Canaã foi tomada pela fome. Canaã entrou em crise, porque veio grande fome sobre a terra de Canaã. Aquela história lá de José do Egito, que você sabe, eu sempre falo dele, gosto de falar sobre a vida de José, que é um exemplo poderoso para nós. Então houve crise profunda sobre a vida do povo na cidade de Canaã. Ali com certeza pessoas desempregadas teve que ir para o Egito, outros foram comprar alimentos como os filhos de Jacó. Então houve uma separação ali. Então há casos às vezes que a cidade está em desemprego, igual Montes Claros, muita crise, dificuldade. Talvez o teu filho foi trabalhar num lugar muito longe, a tua filha está trabalhando num lugar distante. O teu marido, talvez até teu próprio marido, sai para trabalhar longe, está trabalhando numa cidade longe. Há casos de pessoas como trabalhar até fora do país, Estados Unidos, Europa. Então muitas das vezes acontece isso. E o que você tem que fazer? Ficar orando diante da presença de Deus, diante da graça do Senhor, porque essas circunstâncias, esses fatos acontecem e não é caso de você ficar se amargurando, não. Você tem que dar graças a Deus, orar pelo teu marido que está longe, orar por tua filha que está longe, orar por teu filho que está longe, dar glória e dar graças a Deus, porque Ele está abençoando a tua vida. Você está aí, Ele está lá, mas talvez Ele telefona para você. E você precisa entender isso, escreve para você. A casa de filhos rebeldes, nós sabemos que não telefona, que não escreve, deixa a mãe naquele dor de cotovelo, aquela saudade. E não pode acontecer isso, mas muitas das vezes acontece. Mas o que você deve fazer? Dar glória e graças a Deus pelo fato acontecido. Aconteceu, Deus está abençoando ele lá, dá glória a Deus. Jacó mandou seus filhos ir, houve uma separação ali, teve que haver uma separação. E Jacó ainda ficou com medo porque o José já tinha sumido, já tinha deixado um ali. E diante daquilo ali, como é que ficava o coração de José? Mas ele teve que aceitar, porque devido à dificuldade econômica, você tem que entender. Às vezes está difícil aqui, desemprego, ele vai lá trabalhar, você tem que orar e adorar a Deus. Se Deus está abençoando ele lá, louvado seja Deus. Agradeça a Deus. As crises levam a acontecer essas coisas. As crises nos países, nas nações. E nós temos que agradecer a Deus. Se a pessoa está longe, está sendo abençoada, agradeça a Deus. Se é crente, melhor ainda, bate palma, louve Jesus, adora a Ele. Se não é crente, ora para Jesus fazer uma obra. Há pessoas que só ficam preocupadas. Há pessoas que só pensam desgraça, só pensam coisas ruins. Ah, meu filho está em São Paulo, ai, teve um tanto de assassinato lá. Talvez foi ele, quem sabe não foi ele. Ai, uma boate pegou fogo perto da casa que meu filho mora, quem não sabe não foi ele. Ai, uma guerra de traficantes no Rio de Janeiro, bem no morrinho que meu filho mora. Ai, deve ser ele. Fica só com esses pensamentos ruins, coisas negativas. Você não pode ficar pensando assim não. Da pessoa que está longe, você tem que estar orando, colocando ela na presença de Deus. Tem pessoas que só pensam coisa ruim. Tem mães que chegam a ter sonhos. Eu já vi casos de mães. Ai, eu sonhei com meu filho que está em São Paulo morrendo essa noite. Sonhei com ele no caixão. É o diabo que está amarrado, Satanás. Sai pra lá, capeta do inferno. Não pode deixar não, o diabo fica te oprimindo não, porque muitas das vezes ele sopra no ouvido da pessoa mesmo. Se a pessoa não tiver estrutura e conhecimento bíblico para levar uma vida de oração e crer que o Deus que falou vai cumprir, fica assim, situação assim mesmo.
há também na Bíblia separação por razões sentimentais, alianças conjugais. Juízes capítulo 14, Sansão casa-se com uma filisteia. E o pai dele ficou preocupado diante daquela situação ali. Porque ele teria que casar com uma hebreia. Ele casou-se com uma filisteia. E ele virou para Sansão e disse: porventura não há mulher aqui na nossa terra para você tomar em outro lugar, em outra parentela? Só que a Bíblia diz na frente que aquilo era algo do Senhor. Porque o Senhor buscava ocasião contra os filisteus, Sansão, usar Sansão ali para julgar aquela nação. E os pais tiveram que aceitar. Embora eles não quisessem aceitar, ficasse fechado o coração. Quero falar algo para a mamãe aqui, para o papai que está nos escutando. Você quer que a tua filha vai casar com aquele rapaz e você fica aí colocando pedra de tropeço. Você não vai casar com ele não concordo. Às vezes fica até julgando o rapaz. Ah, ele é pobre. Ele não tem um bom emprego. Ele vai deixar você morrendo de fome. Vocês vão morar debaixo de uma ponte. Se você ficar falando, vai acontecer assim mesmo. Porque você mesmo lança maldição. Ah, você vai ser infeliz. Você vai sofrer. Ele vai te bater. Ele vai te espancar. Ele vai te matar. Mulher, fecha a tua boca. Põe o dedo na tua boca e abençoe. Entre em oração. Se você não concorda, ore para que Deus haja. Mostrar a vontade perfeita dele. Não é ficar amaldiçoando a tua filha, não. Esse homem vai te espancar, vai te matar. Tem mulher escandalosa demais, tem mamãe escandalosa. Minha mãe já fez isso às vezes comigo. Essa não pode você namorar, não. Essa vai fazer você sofrer. Ainda bem que eu sou obediente e ouço a mamãe. E muitas das vezes nós temos que ouvir os nossos pais. Muitos filhos quebram a cara porque não ouvem os pais. E gente temos que analisar as coisas de ambos os lados. E eles não concordaram muito, não. Mas era uma separação, queriam perder o filho por causa de uma aliança. Eles iam perder porque ele ia casar-se com aquela mulher e teria que mudar. E a tua filha vai casar porque você sabe que ela vai ter que mudar. Muitas das vezes ela ajuda você, cuida da casa, e é por isso que você não quer, né, mamãe? Porque você sabe que ela é uma filhinha boa, te ajuda. E nós temos esse sentimento quando as pessoas cuidam da gente, amam a gente, elas vão se separar de nós. Muitas das vezes nós ficamos tristes mesmo. Nós temos que entender que em caso dessas alianças, tem que abrir mão. Tem que abrir mão, não tem jeito não, viu? Sinto muito, mas pela Bíblia. Agora hoje nós vemos muita coisa, né? Diferente. Hoje às vezes há distorções das coisas. As mães não querem deixar os filhos sair de casa. Casou, mas quer reter o filho. Casou, mas muitas das vezes quer que o filho mora do lado. Aí mora do lado, daqui a pouco tá criando problema. Aí discussão, contenda. O filho tá ali. Por quê? Não aceita a separação. E é bíblica. Sansão tinha que sair de casa. Ele ia ficar dando trabalho ali. E a casa de separações tão extremas na Bíblia que filhos tiveram que sair das casas. É o caso de Davi, uma separação até por uma questão política que Deus ungira como rei. E ele teve que sair para ir para o trono. Ele ia reinar lá dentro da casa do pai dele, Jessé? Lógico que não. Então nós temos que entender esses contextos. E se a tua filha vai casar, você não pode ficar amaldiçoando, não. Você tem que estender as mãos e abençoar. Falar: Deus, põe as mãos. Mostra a tua vontade, pai. Se é uma armadilha do diabo, queima. E hoje, muitas das vezes, nem a igreja aceita. Muitos casos, o rapaz começa a namorar com uma moça, só porque o rapaz é uma bênção, é uma pomba gira. Vai derrubar ele, vai cair logo. Guarda a tua língua na boca, crente, vai preocupar com o teu relacionamento, vai preocupar com a tua vida. Então nós vemos isso, às vezes até na igreja, nós temos que tomar cuidado para não andarmos amaldiçoando as pessoas. Só porque a moça é loirinha, é pomba gira. Sai pra lá, capeta do inferno. Então, tem preconceito. Tá namorando com a loura bonita, é pomba gira. Aí a casa aí que quebram a cara, porque o rapaz casa e vai pro ministério e a moça fica uma benção. Aí o diabo cai com a cara no chão. Ele é linguarudo, o diabo não aguenta guardar a língua na boca, não. O bicho é linguarudo. O diabo não tem um chifre grande, não. Ele tem uma lingona que vai lá no chão. Tanta gente linguaruda, fofoqueira, disse-me disse, facções, tanta língua. Tem que pedir o Espírito Santo vir com uma tesoura e cortar. É bênção de Deus, viu? É bênção de Deus demais essa palavra para você. A separação também por questões culturais.
Separações por questões culturais. E muitas das vezes as pessoas não aceitam esses tipos de separações. E são exemplos que nós vemos nas nossas vidas, no dia a dia. E eu quero ler uma palavra para você aqui, para você entender isso também. Que muitas mães, muitos namorados, namoradas não entendem isso. Não entendem essa separação. Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então vejam bem, há essas separações também, mamãe e papai, nos nossos dias. E há muitos casos, assim, eu conheço muita gente, namoradas, namorados, filhos, que vão estudar por questão cultural, aprender mais numa universidade fora, esse negócio de vestibular, todo mundo tem que ter faculdade. E às vezes acontece isso, da tua filha estar estudando lá fora, o teu namorado está longe, então acontece isso. E você tem que estar cobrindo a pessoa de oração, abençoando a vida dela. Uma separação, pediram para separar eles, para estudar esses jovens. Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, que tem outra tradução, não lembro o nome deles aqui, original, abençoado, foi um nome que o rei trocou e não são nomes abençoados. Então vejam bem essas separações, e você tem que concordar muitas das vezes com isso. O teu filho que está estudando longe, para procurar uma melhor condição de vida, você tem que estar orando, abençoando a vida dele. A gente sabe que é difícil mesmo. Para você que é mãe, que teve o teu filho, que o criou até 18, 19, hoje ele está longe. Você que tem o teu namorado, fica preocupado, tem que estar orando ali, pedindo o Espírito Santo para estar cobrindo ele. Uma glória. Então a Bíblia fala dessa separação também. E eu quero falar mais um pouco aqui, bem rápido. O que traz uma separação, há consequências, há coisas que a separação traz, que você precisa entender como algo natural. A primeira que eu quero falar é saudade. Você sente saudade sim, e você tem que aceitar isso, um sentimento de saudade no teu coração, do teu filho que está longe, do teu filho que está trabalhando distante, da tua filha que está dando aula distante, do teu marido que está trabalhando talvez longe, distante. Você entenda isso, essa saudade ela vem, é consequência dessa separação que acontece, às vezes cultural, uma aliança, o teu filho que está casado, mora longe, distante, sente saudade mesmo. A angústia às vezes, aquela separação às vezes não tem desejada, você não queria, amava muito o teu filho, a tua filha casou-se, às vezes você sente aquela angústia, aquela tristeza, não queria que casasse naquele momento, passasse mais um tempo perto de você, junto com você e casou-se. Talvez você é uma viúva, o teu filho casou, você hoje está sozinha, e você fica triste, angustiado às vezes com isso. Aprenda a conviver com isso e peça o Espírito Santo para estar ministrando ao teu coração, para estar tirando de dentro de você, para você viver na alegria do Espírito Santo, adorando e exaltando o Rei da Glória, porque Ele contempla você, Ele conhece a tua vida e Ele te ajuda. Às vezes há inconformismo também, uma separação. Há pessoas que não se conformam, ficam inconformadas, ficam até deprimidas, angustiadas, abatidas, o inconformismo total no coração, na mente. Hoje eu entrei na casa do meu irmão, bem breve, bem rápido ali, entrei para conversar com ele e ouvi algo, que eu estava preparando o sermão de manhã, e falava assim, no linha direta, que houve uma separação dos namorados e houve um inconformismo tão forte que acho que o rapaz, não prestei atenção direito, matou a mulher por causa do inconformismo. E tem pessoas que ficam inconformadas com a separação, não aceita, pensam até em fazer besteiras, angustiadas, com vontade de pegar a pessoa e rasgar no meio, iradas, ainda mais na área sentimental. Tem mulheres que não suportam olhar para a cara do homem, homens que não suportam olhar para a cara da mulher, do namorado, da namorada, aquele inconformismo, aquela revolta, e é coisa do diabo esse inconformismo. Você tem que pedir o Espírito Santo que ministre o bálsamo e leve a dor. Ele vai levar a dor nesta noite.
E você não pode deixar esse sentimento de inconformismo entrar dentro do teu coração. Você não pode deixar ele apoderar-se de você. Você que está separado do teu filho que casou, você está inconformada. Não vai na casa dela. Não vai na casa dele. Enquanto é de mal, vai lá. Deixa esse sentimento cair por terra, porque talvez você não gostava da nora, aquele inconformismo, aquela raiva, porque não gostava da pessoa, não gostava do genro, vem esse inconformismo, e isso é fruto do diabo, e tem que sair nesta noite, no nome de Jesus. A separação, ela traz abalos emocionais, tristezas também, muitas das vezes. O exemplo foi Jacó, ele ficou tão abatido, que ele falou que ia descer a sepultura com as cãs, se o filho dele não voltasse. Os filhos dele, quando desceram ali para o Egito. Então traz esses abalos, separações também. A vida de muitas pessoas que talvez não tenham uma estrutura de se separar, de encontrar-se com uma separação conjugal às vezes. Hoje, tanta separação no Brasil, o diabo tem trabalhado nessa área. Muitas das vezes mais separação que a união, e traz abalos emocionais, psicológicos, tristeza na vida das pessoas. E por isso hoje a igreja precisa investir no tratamento do coração, da alma das pessoas, que nós vivemos em uma sociedade de pessoas angustiadas, deprimidas, tristes, com consequências de separações também. E nós precisamos ministrar. Você, pastor, missionário, pregador, pregue, leve as pessoas a um tratamento do Espírito, a um toque da presença de Deus. Às vezes traz desconfiança também. A separação traz esse negócio de desconfiança. Você não pode ficar desconfiado das pessoas que talvez estão separadas de você. O teu namorado que está num lugar, está estudando longe, está numa faculdade, você vai ficar desconfiado. Ah, será que ele vai me trair? Será que ele vai arrumar outra ali? Tem moças que é desse jeito. O rapaz não pode separar dela nem para estudar numa escola do lado. Quer ficar sempre junto ali para confiar. Quando um está do lado, o outro do outro. Maridos também fica com essa coisa. A moça, a esposa está trabalhando num lugar, há uma separação simples, tão rápida, dia a dia, fica com medo, desconfiado. Ai, será que vai me trair? Amarra esse espírito do diabo, irmão. Amarra esse espírito do diabo, irmão. Não deixa o diabo entrar não, irmão. Repreenda Satanás. E ele vem lançando o ensinamento das pessoas, porque nós sabemos que hoje nós não podemos viver sempre lado a lado das pessoas, o dia a dia junto, pregados, não. Igual chiclete um no outro, não. E precisamos entender e temos confiança de Deus em nossos corações, a ministração da confiança, e aprendemos a confiar nas pessoas. Porque hoje ninguém quer confiar em ninguém. E nós temos que deixar Deus ministrar em nossos corações, porque a Bíblia nos ensina bases bíblicas para nós confiarmos nas pessoas. Às vezes traz ruínas e desastres. A separação de Sansão em Juízes 15, da mulher filisteia dele, levou os filisteus a queimá-la, a destruir aquela vida, aquela família. Uma separação injusta, um homem responsável casou-se, entregou a mulher por um enigma, e houve uma separação. Tantas pessoas que casam e separam por besteiras, e depois está desgraça na vida das pessoas. E aquela separação de Sansão foi muito dolorosa para a mulher, porque foi ela que morreu queimada. Por quê? Por causa de um enigma que ele contou, e os homens descobriram. Aquela mulher depois, mais tarde, foi queimada e destruída no fogo. Então tem que tomar cuidado, que separação às vezes traz desastres, desgraças para as vidas das pessoas, angústias. Há casos de separação na Bíblia também que traz até alegria. Alegria também, não é só coisa ruim não. Separação às vezes traz coisas boas. 1 Samuel 25, tem uma mulher chamada Abigail, que era casada com um homem maligno chamado Nabal, um homem ruim, triste da vida. E diz a Bíblia que Deus matou aquele homem e separou-se um do outro. Eu acho que ele foi para o inferno, eu não sei, eu creio que ele foi para o inferno, um homem do coração duro, de pedra igual aquele lá, arruinado. Aí Deus vai dar Davi um rei para a mulher, que beleza, Deus honrou. Eu não estou falando aqui não, mulher, para você orar para Deus matar teu marido incrédulo, não. Tome cuidado, eu estou falando que é a separação que traz alegria. E não é para você separar do teu marido não, que é incrédulo não, que a Bíblia fala que não pode não. Viu? Mas é bênção de Deus para a tua vida. Então, essa mulher foi agraciada com um rei na vida dela. Que beleza.
concepção veio, aí você sai dizendo, homem é tudo a mesma coisa. Quem falou com você que homem é tudo a mesma coisa? Nem a impressão, bate a impressão digital lá, ou vai lá, pergunta lá onde que tira a identidade, vai lá e bate a impressão digital de cada um e vê se todos são iguais. Porque você não conhece os princípios bíblicos nem de vida para a tua vida. Outro princípio: nunca despreze em sua ignorância o que você não conhece. Eles não conheciam Jesus, não. Eles não sabiam quem é Jesus, não. Só sabiam que ele era o filho de um carpinteiro, mas desprezaram-no. Eles foram na ignorância e desprezaram a Jesus. Tome cuidado, você que anda desprezando as pessoas. Você não conhece a pessoa e está desprezando. Meu querido, os maiores homens da história foram homens desprezados. Davi foi esquecido pelo pai que estava atrás do curral de ovelhas. Os desprezados sempre são lembrados por Deus. O homem esquece, mas Deus não esquece. São pessoas desprezadas. E Jesus era desprezado, rejeitado pelos homens. A Bíblia fala que nada nós víamos em Jesus que nos agradasse. Porém, foi o homem mais importante, o Salvador que pisou sobre a face da terra. Você está vendo como é que nós falamos com Bíblia aqui? Isaías 53:2 diz assim: porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Nada tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos. É comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. Você sabe o que quer dizer essa expressão comum daqueles que os homens viravam o rosto? Quando os judeus não gostavam de uma pessoa na sociedade, eles tinham o costume de virar o rosto, expressando ali o teu sentimento a respeito daquela pessoa. Então eles viravam a face. E a Bíblia está dizendo que Jesus era comum daqueles que se sentia rejeitado pela sociedade. Então entenda uma coisa: não despreze na sua ignorância quem você não conhece. Eles desprezaram e dançaram. Poderiam ter recebido salvação, curas e milagres, mas desprezaram Jesus porque conheciam o exterior de Jesus, mas não conheciam ele interiormente. Conheciam ele através da família, mas não o conhecia como filho de Deus. Eles não sabiam disso. Princípio bíblico para você. E nós temos um costume também que está na Bíblia, e você precisa meditar nisso. Não julgue o interior da pessoa pelo exterior. 22 diz, quando Filipe foi ter com Natanael, Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele dizia que tinha achado o Rabi, o mestre. E ele já começou julgando. A Bíblia diz também, em 1 Samuel 16:7, que o homem olha a aparência, porém o Senhor olha o interior. Olha para você ver que é um princípio bíblico sério. Está se referindo a mim e a você, que eu olho a aparência, que eu tenho a tendência de olhar a aparência, porém Deus olha o coração. Então você não pode julgar o interior da pessoa pelo exterior. Tem muitas pessoas que olham para uma pessoa, vê a pessoa simples, talvez não tenha as melhores roupas de marcas, não tem as coisas que compõem o exterior também, que podemos incluir aqui, talvez um carro importado, não veste as roupas chiques, os colares, relógio de ouro, coisas que compõem o exterior também, cartão de crédito, talão de cheque, não tem uma aparência tão bela, e você vai e julga a pessoa e despreza. Errado. Aconteceu um erro terrível lá em 1 Samuel 16:7. Deus repreendeu Samuel. O homem olha a aparência, porém o Senhor olha o interior. E o homem tem uma tendência exagerada em julgar as pessoas pela aparência. A sociedade hoje tem um costume muito triste. Quando eles veem um negro correndo, já pensam que é ladrão. Chega uma pessoa de uma aparência simples, já pensam que é um ladrão, que é um bandido, que é um maconheiro. Por quê?
tem a tendência de olhar para a aparência. Olha para a roupa que a pessoa está vestida, a maneira que ela está vestida. E nós temos visto muitos enganos aí. Pessoas têm quebrado a cara com isso, porque olha a pessoa pela aparência. Às vezes, muitos casos aí antigamente, quando não tinha televisão, muitas pessoas se deparavam com homens famosos, escritores, homens de alta expressão na sociedade, quebravam a cara porque eram pessoas simples. Depois que eles se revelavam, diziam quem era: é você, é eu mesmo, a minha identidade aqui. Porque a tendência de julgar as pessoas pelo exterior, isso é costume do homem. Quem precisa ser quebrado pela palavra de Deus. Talvez você julgue essa irmãzinha na igreja porque ela é simples, porque o exterior dela, às vezes ela não tem a melhor roupa. Aí você fala: isso aí não está com nada não, isso não está com nada, não vale de nada. Ih, esse pregadorzinho aí, prega nada não, esse terninho xadrez aí não tem nada. Vai nessa. Se você visse Jesus o Nazareno, aquele homem sem formosura, sem aparência, você não ia dar nada por ele. Mas foi o que operou sinais, prodígios e maravilhas. Então nós temos que parar com essa mania. Temos que quebrar esse conceito mundano e deixarmos o Espírito Santo imprimir o conceito bíblico em nossas vidas. Nós devemos aprender a olhar para o coração como Deus. Cuidado com banana do mesmo cacho. Cuidado com banana do mesmo cacho. Tem muitas pessoas que olham para uma pessoa, olham para outra, olha para o irmão, uma irmã, olha para o irmão na igreja, olha para os pastores e fala: é tudo igual, pastor é tudo igual, política é tudo igual. Quem falou que política é tudo igual? Quem falou para você que todo pastor é igual? Não! Isso está errado. Tem muito político sincero. Só pelo fato de ele estar na política, você não deve estar condenando ele não, falando que ele vai para o inferno. Não, quem é você? Você é Deus? Você é fariseu, quem julga é fariseu. Quem olha com preconceito é fariseu. Eu não estou defendendo política aqui não. Eu não estou defendendo político nenhum aqui não, na rádio não. Muito pelo contrário. Eu nem concordo muitas das vezes que pastor participe de política. Entendeu? Agora se o meme quer participar lá, o que você tem a ver com isso, com a vida dele? Você não tem nada a ver a vida dele com Deus. As pessoas têm mania de julgar isso. Política é tudo ladrão, pastor é tudo ladrão. Quem falou com você, católico? Você já conviveu com todos os pastores para você estar dizendo que todos são ladrões? Agora eu posso dizer que todos os padres são idólatras, sim, da igreja católica apostólica romana, porque em todas as igrejas católicas tem imagem de santos e eles concordam com o pecado. Isso eu posso dizer, que todos os padres são idólatras, porque você sabe, você vai lá e vê. Então as pessoas têm mania de dizer isso. E a Bíblia fala que quando Jesus entrou em Nazaré, eles julgaram a Jesus. Quando Jesus foi ter com Filipe, anunciaram ele que Jesus era o Rabi. Ele virou assim: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Julgando ali porque não era de costume levantar profetas ali. Quebrou a cara, porque a coisa mais boa realmente saiu de Nazaré. E é de onde você pensa que não vem, é que vem. É de onde você pensa que não tem, é que tem. Aquele pregador que você pensa que não tem unção, ele tem. Não tem mensagem, ele tem. Não tem poder, ele tem. Não tem vida com Deus, ele tem. Aquele que você pensa que tem, às vezes não tem. Aquele que você pensa que às vezes faz, não faz. O homem pode ser muito facilmente enganado. Eles pensam que é tudo farinha do mesmo saco, banana do mesmo cacho, conceito que deve ser quebrado. Pare, mulher, de dizer que homem é tudo igual. Pare com essa palhaçada. Isso é coisa de gente idiota. Isso é coisa de gente bobo. Isso é coisa de mulher tola. Isso não é coisa de uma mulher sábia não. Porque você se frustrou num relacionamento, você não pode dizer que homem é tudo igual, porque eu não sou igual a ninguém. Eu sou eu, porque Deus me fez assim. Eu não aceito você me comparar com os outros homens, porque eu sou diferente. Se os outros concordam com isso, problema deles pra lá, ser banana do mesmo cacho, porque eu não. Eu sou filho de Deus, eu sou original de Deus, eu sou único. E você também, homem, está pensando que eu vou falar sobre as mulheres? Pare de dizer
que mulher é tudo igual. Ah, você foi traído, mulher é tudo sem vergonha, tudo safada. Pare com isso, isso é coisa de homem trouxa. Isso é coisa de abestalhado, de gente boba, ignorante. Esses conceitos da sociedade têm que ser quebrados, têm que ser destruídos. Tem tanta mulher virtuosa que passou na história do mundo, meu querido, que mudou este mundo. Graças a elas, muitas das vezes o mundo tem coisas aí que as mulheres fizeram que muitos homens não fizeram. Muitos machões como você, que é um machão, elas fizeram mais que você. Muitas mulheres têm pegadas na história aí, e você é um machão, porque levou um chifre aí de uma, sai falando que todas é igual. Deixa o Espírito Santo quebrar esse conceito na sua vida, querido. É por isso que muitas das vezes nós vemos tantas pessoas frustradas aí. Não pode sair nada de Nazaré. Filipão quebrou a cara, Natanael quebrou a cara, porque Jesus sim foi o maior profeta que saiu e teve que passar por aquela cidade para cumprir a profecia. Ele quebrou a cara porque Jesus era o Filho de Deus, e depois Jesus se revelou a ele ficou assombrado. E nós temos que deixar esses conceitos cair por terra e colocarmos em nossas mentes os conceitos do Espírito Santo. Um conceito aqui, ó: meu lugar de origem não determina quem eu sou, porém minha origem determina quem eu sou. Ele julgou Jesus porque pensou que Jesus era de Nazaré, mas ele se enganou, porque Jesus não era de Nazaré. Ele viveu em Nazaré, mas ele era de Belém, a cidade de Davi. Jesus veio e nasceu na cidade de Davi, ele veio de lá. Só que ele julgou pela origem, quebrou a cara. Você pode estar julgando uma pessoa pela sua origem, isso é errado. Mas quem determina quem eu sou é a origem da qual eu sou, e minha origem é Deus. Você pode estar julgando uma pessoa porque ela é da origem de uma família simples, humilde. Aí você julga a pessoa. Porque a pessoa vem de uma roça, você julga a pessoa. Mas quem determina o que ela é não é a origem, mas é a origem da qual ela é, não a origem da qual ela nasceu, a cidade.